falando em questões internacionais, o Trump... Vocês queriam falar do Trump, né? A turma tava coçando aqui pra falar do Donald Trump. O Trump, o tarifador, o presidente americano não cansa de criar polêmicas e taxas. Especialistas avaliam que algumas dessas taxações podem ser bravatas para forçar negociações e melhorar as relações da balança comercial americana. Você vê nas imagens aí o Donald Trump numa dessas assinaturas aí, desses anúncios, falando justamente das taxações que tem gerado a tal da guerra comercial. Você é fã do Milley e você é fã do Trump também, ou Davi? Sou fã do Trump. O que você tá achando disso aí? Eu vou dar uma sugestão para ele que eu acho que vai resolver dois problemas. Vamos exportar o Haddad para lá. Ele é bom de taxar. Vai chegar lá, vai tarifar tudo, vai resolver o nosso problema, né? O que você acha? Não é uma boa? Para ideia de taxar as coisas, eu acho que vai ser muito eficiente. Agora, você sabe uma coisa? A gente está vendo aqui, no governo brasileiro, inclusive, Leandro, muitas críticas, tanto do presidente quanto dos ministros, mas críticas, assim, comedidas, né? Críticas urbanas, né? Diplomáticas, institucionais, em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, que é essa onda de taxações do Donald Trump. Sabe o que me chama a atenção? Que o presidente Lula, ele reage ameaçando, sabe o quê? Reciprocidade. Sabe o que é isso? Se eles nos taxaremos também. Só que eu acho que quando for praticar isso, executar, vai perceber que a gente já taxa, e muito mais, os Estados Unidos. O Brasil taxa, sim, sobremaneira os produtos importados dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo não é que o Brasil poderá aplicar reciprocidade. Na prática, os Estados Unidos é que estão sendo recíprocos à taxação brasileira. Essa briga do Brasil com os Estados Unidos me lembra a minha época de criança, que eu era muito folgado e eu tinha 2 primos mais velhos. Eu arrumava confusão e me escondia atrás dos meus 2 primos mais velhos, que é o que o Brasil tem feito com os BRICS, né? Eu arrumo a confusão, eu entro na confusão, mas deixo a Rússia e a China resolverem com os Estados Unidos, porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Você disse, Kobe, eu acho que vale ressaltar. A gente taxa muito importação, mas a recíproca também é verdadeira. Nossos produtos são muito taxados lá fora. Não só nos Estados Unidos, na União Europeia e na China também. É commodity, o que a gente manda para lá, a taxação é extremamente elevada. Não sei se foi a Jess ou o Leandro, alguém falou sobre a questão da carne halal que a gente tem no Brasil. A taxação é enorme. A taxação é enorme para que os nossos animaizinhos entrem lá e sejam consumidos. Então, é uma guerra fiscal entre países, faz parte do jogo. Fala, Jess. E aí? Não, então, eu tenho uma grande crítica a essa política de taxação, que eu acredito num comércio que ele é mais aberto, e eu vejo que o Trump está utilizando a taxação como uma arma diplomática um tanto quanto equivocada. Por quê? Porque qual que é o grande inimigo dos Estados Unidos em termos assim comerciais hoje? A China. O Trump, quando ele ameaça taxar e faz toda essa situação com o México e com o Canadá, os maiores parceiros comerciais do Trump, até dos Estados Unidos, ele passa uma mensagem de desconfiança gigante. E no momento em que a China está tendo aptidão, tanto financeira, quanto aptidão também tecnológica, quando a gente viu aí na situação da inteligência artificial, para possivelmente passar os Estados Unidos enquanto economia e como tudo representa. Lembrando que aqui a gente tem um clash cultural, também uma batalha cultural entre uma democracia versus um sistema ditatorial, entre valores e perspectivas da sociedade, Ocidente versus Oriente. Então, na minha perspectiva, o que o Trump está conseguindo fazer, além de ótimos cortes e cenas que são repercutidas com muito gosto pela base dele, é fortalecer um sistema de aproximação de mercados como o brasileiro, como o mexicano, como o europeu da China, o que só vai fortalecer comercialmente a China. Então eu acho que como presidente dos Estados Unidos, o Trump tem feito um ótimo trabalho para a China. E outro ponto, a gente falou do Joe Biden, eu falei aqui sobre o preço dos alimentos, uma grande necessidade dos Estados Unidos é diminuir o preço dos alimentos, diminuir ali a questão inflacionária. Quanto mais taxa o Trump colocar e mais dificuldade para produtos de outros países entrarem e serem mais baratos que os produtos americanos, mais caras as coisas vão ficar. Então ele não vai conseguir endereçar esse problema. Então, na minha perspectiva, o que ele está fazendo no final do dia não é make America great again ou deixar a América mais forte. Não, eu acho que ele está deixando a China ainda mais forte na situação comercial do mundo. Eu quero saber do Brasil nessa história, o Leandro Ferreira.
Porque que história é essa agora de ficar criticando o Donald Trump? O país, o governo da taxa das blusinhas tá achando ruim esse negócio de taxação lá nos Estados Unidos? E aí? Até esses dias era bom taxar produto importado, né? Mas lá não pode. E aí? Bom, estamos falando de uma sobretaxa que o Trump está colocando e não de novas taxas ou taxas sobre alguma atividade nova, né? O caso do comércio internacional, no caso do Brasil, era uma atividade nova, né? Mas são dois tipos de tarifa, viu, Koba? Explica aí, rapidamente. Uma é os Estados Unidos equivaler a taxação dos nossos produtos aos deles, e eles estão chamando isso de reciprocidade também, né? Eles estão falando assim, olha, o algodão brasileiro entra aqui com uma taxa de 3% e os manufaturados nossos entram lá uma taxa de 18%, então o algodão vai entrar aqui 18% também. Então eles é que estão reivindicando a reciprocidade para justificar essas taxas. A segunda... Foi o que eu disse, agora há pouco. Não, você falou que o Lula está reivindicando a reciprocidade. Exato, mas o que eu... Porque para sobretaxa, ele está falando que vai pôr reciprocidade. A sobretaxa é uma coisa a mais, e em relação a isso, o Brasil, ainda que esteja falando em reciprocidade, está atuando de forma diferente. Baixou o fogo, né, em relação a isso, colocou em fogo baixo e colocou na mesa para negociar, o que eu acho correto, os taxados, que são os setores. Então colocou o agro para atuar via mercado, colocou a turma do aço, a turma do minério de ferro para atuar via mercado, colocou a turma dos alimentos para atuar via mercado, né? E isso aparentemente está sendo bastante funcional. Colocaram, por exemplo, a turma da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para atuar diretamente para tentar reconquistar o que o próprio Trump gerou, que foram as cotas de venda do Brasil para os Estados Unidos sem a sobretaxa. Então, a reciprocidade em uma frente em que isso interessa, o pragmatismo na outra frente em que isso interessa mais. O Koba, eu ia te chamar de Trump. O Koba, o que o Trump está fazendo... Essa é a conta bancária do Donald Trump, né? Aí ia ser legal. E o poder, né? E o poder. Não é Isso eu não digo exatamente... muito, não. A conta bancária eu ia gostar. Não é exatamente novo. Se a gente lembrar alguns meses atrás, o que a União Europeia fez em relação ao Brasil, com outras palavras e com menos intensidade, é a mesma coisa. É um protecionismo. O Trump tem usado essa narrativa para que ele imponha um certo protecionismo aos produtos norte-americanos e faça uma regulação de mercado através da própria perspectiva. A União Europeia fez isso em relação ao agro em setembro, outubro do ano passado. Não é exatamente uma novidade, mas gera polêmica, porque ele é mais intenso, porque ele é mais agressivo nas suas ponderações e porque ele tem escolhido inimigos ideológicos para que ele inicie essa atuação protecionista. Fala aí da visão. Não, acho que é isso, a reciprocidade, principalmente em função do que você disse, né, Koba? Há uma diferença grande de alíquotas nas importações brasileiras, né, das exportações do Brasil para os Estados Unidos e das importações americanas para o Brasil, né? Ele está buscando um equilíbrio. Eu acho que o ponto é esse, né? Se me permite, acho que é interessante ver essa situação toda do Trump também pela ótica das pessoas que reivindicam o trumpismo, né? Que geralmente são as pessoas que se reivindicam liberais, né? O próprio Milei agora também tomou a sobretaxa na cabeça dele, né? Mas me parece que o governo Trump é um governo até aqui antiliberal. Totalmente. Ele é um governo nacionalista, populista, né? Conservador, inclusive nos costumes e também na economia, né? E ele está colocando à frente do liberalismo as suas pautas de interesse próprio, que envolvem, inclusive, aumentar o gasto se necessário naquelas áreas em que ele precisa garantir o populismo dele. Então, a turma do liberalismo, que reivindica o liberalismo, vai se dar mal com isso. Agora, quem reivindica o liberalismo, mas no fundo é conservador, tipo o Bolsonaro, pode ser que esteja em alta. Não, mas eu acho que o caso Trump leva a um problema até maior, porque é o seguinte, por exemplo, o boné, eu vi muito brasileiro, parlamentar brasileiro, que se diz nacionalista com um boné com a bandeira dos Estados Unidos escrito Make America Great Again. Então, que tipo de nacionalismo é esse?